Boa tarde. Nós estamos então hoje abrindo a nossa segunda entrevista pública, né, dentro de um programa que envolve uma parceria, que é a parceria do Residência Pedagógica, do programa Residência Pedagógica, né, com os seus coordenadores, os seus preceptores, né, e um projeto aqui da universidade, coordenado pela professora Juliele, envolvendo dois projetos de PIBIC e um acervo que está incluído no Labore, que é o acervo Trajetórias Docentes. Esse acervo ele já tem algumas entrevistas, alguns memoriais que foram construídos por escrito, e a gente vai agora então incorporar também essas entrevistas públicas ao acervo do Trajetórias Docentes. Então, a gente fez a primeira entrevista há coisa de um mês atrás, né, com a professora Flávia, que ali foi a nossa artista daquela tarde, e hoje a gente vai então para a segunda entrevista com a professora Priscila Arte. A artista do dia é a professora Priscila Arte, né? É uma entrevista pública em que a professora vai falar sobre a sua trajetória de vida, sobre as suas experiências familiares, escolares, de formação, profissionais, e fechando então com o pertencimento dela ao programa do PIBID. Priscila foi durante alguns anos supervisora do PIBID e agora no Residência. Então eu passo de imediato a palavra para a professora Priscila. Bem-vinda, obrigado pela presença. Boa tarde. Estou me preparando já há algum tempo para esse momento, porque implica nas nossas memórias, né? Quem nós somos, na nossa trajetória, e eu tenho feito esse exercício de pensar um pouco assim, como que eu venho me tornando quem eu sou hoje. E eu não poderia começar hoje sem falar da minha infância, né, e de como foi importante para mim algumas vivências para que eu fizesse a opção por ser professora. Eu nasci numa família bem simples, minha mãe com pouca escolaridade e meu pai o ensino médio incompleto, mas nessa família o estudo sempre foi muito valorizado. Então, a escola, a ida à escola, as tarefas de casa, eu sempre fui muito cobrada pela minha família em relação às notas, né? Mas antes mesmo de entrar na escola, que eu só fiz um ano de educação infantil, porque na minha época não era tão comum você fazer educação infantil como se tem hoje. Eu tenho 37 anos. Então, naquele tempo, a gente fazia um ano, né, de educação infantil quando fazia, ou então já entrava na classe de alfabetização, principalmente na minha origem, né, da família que eu venho. Não eram muitas escolas de educação infantil, não existia essa política pública que hoje existe de expansão da educação infantil. Então eu fui para a escola com 5 anos, mas antes de ir para essa escola, que era o Jardim de Infância Alberto de Oliveira, atrás do Liceu, que hoje é uma escola municipal, na época era estadual, eu já sabia ler e escrever, porque a minha mãe, mesmo com pouca escolaridade, como eu era filha única, fui filha única até os 7 anos, ela passava as tardes me ensinando a ler, a juntar as letrinhas, falar o nome das letras, o som. E aí eu comecei já nesse processo de alfabetização. E eu me recordo que ao chegar na educação infantil, a minha professora tinha sugerido à minha mãe que eu fosse para o ensino fundamental. Naquela época era a primeira classe de alfabetização. Mas a minha mãe, mesmo sem conhecimento pedagógico, desenvolvimento infantil, de psicologia, ela acreditava que era necessário que eu estivesse entre as crianças da minha idade para o meu desenvolvimento emocional. Então ela não quis, né, ao contrário de toda a expectativa, ela não quis que eu seguisse para o ensino fundamental, na época, primeiro grau, né? E aí eu fiquei ali com aquelas crianças e lembro que na minha alfabetização, como eu já sabia ler e escrever, aquilo não tinha muito sentido. Então eu comecei a buscar outras coisas que eu pudesse fazer na escola, mas sempre sendo tendo como referência a professora, que para mim sempre teve aquela imagem maravilhosa do ser professor e um modelo para mim, de querer ser como aquela professora, que ensinava, que era gentil,
né? Então, eu sempre tive os professores como modelo para mim. Então, eu lembro, as minhas primeiras lembranças da escola foi em querer agradar a professora, em tirar uma nota boa, em ser uma aluna modelo, exemplar, sendo cobrada em casa e correspondendo a essa expectativa na escola. Então, a minha trajetória como aluna sempre foi essa trajetória de me adequar, né, ao sistema escolar, de ter aquela responsabilidade por ser uma aluna que tirasse boas notas, ser participativa. Só que eu era muito tímida. Então, assim, eu sempre, nos trabalhos, sempre me escondia, não queria falar. Isso foi sendo rompido aos poucos. Eu acho que os professores também tiveram uma participação fundamental nesse processo, de valorizar, né, as minhas... as coisas que eu tinha de melhor, do positivo, e aquilo que eu não conseguia me sair tão bem, eles sempre me ajudavam a poder potencializar isso. Hoje, eu me vejo fazendo o mesmo pelos meus alunos, sabe? Eu estou falando essas coisas e estou me remetendo à minha própria trajetória. Eu acho que esse é um momento importante também, autorreflexivo e de formação para a gente também que está sendo entrevistado. Talvez hoje a postura que eu tenha muito afetiva com os meus alunos tenha sido construída a partir das da minha infância, né? E o marco da minha história, eu acho, como professora, foi um avô que eu tive. Eu tive um avô que a gente pode chamar de mestre-escola. Ele tinha uma escola em casa, mas não era uma escola formal. Ele ensinava, lecionava matérias. O meu avô, durante a ditadura, ele foi perseguido, né? Então, ele tinha envolvimento com o sindicato e tal. E ele sempre foi, para mim, assim, uma grande... Eu tinha queria conhecer mais, mas a família não falava muito, né? Porque eu nasci na década de 80, então não era um assunto muito comentado. A gente só sabia, a gente como criança só sabia de algumas frases, algumas ideias, mas a gente tinha a mínima noção por que ele era assim. E aí, quando acabou esse período da ditadura militar, o meu avô começou a dar aula em casa, porque ele não trabalhou mais no mercado formal, ele não era professor formado, como numa instituição, mas como ele estudava muito, sabia várias disciplinas, então iam pessoas diferentes lá na sala, né, porque era a sala da casa dele, que ele tinha um quadro, e eu convivia porque eu era vizinha dele, então eu achava aquilo o máximo, né, na sala. Olha o quadro negro, era aquele quadro de giz, era o meu encantamento. Por que as pessoas procuravam ele? Por que os alunos iam para lá? Eu queria, perguntava, quando ele deixava eu escrever no quadro de giz, aquilo para mim era fantástico, porque era tudo, assim, eu me sentia já, isso eu tinha uns 5 ou 6 anos, né? E eu não sei como, eu acho que eu não escolhi ser professora, eu não tenho essa percepção. Foi muito difícil na minha história, porque assim, você não tinha acesso às coisas que as crianças da escola particular tinham. E aí você tinha que fazer parte daquele meio. De que eu estou falando? Da mochila, do caderno, do lápis enfeitadinho que todo mundo tinha. Então você tinha que de alguma maneira, se enquadrar ali. E não seriam por essas questões. Então eu acho que a minha vontade de estudar naquele momento, ela cresceu mais para que eu pudesse ser valorizada pelas minhas notas, pelo meu estudo, já que eu não tinha acesso àquelas outras coisas que as outras crianças tinham. Eu acredito que seja por isso. Então, assim, mesmo que eu não tivesse a mochila, que todos tivessem, o uniforme, eu lembro que o uniforme era uma coisa caríssima. Vocês que estão aqui hoje, que são mais jovens, né, que tenham estudado em escola pública, mesmo com todas as dificuldades, vocês já vêm de uma história onde a gente tinha pelo menos uma blusa que a escola dava pra gente, um material escolar, acesso a livro didático. Isso não tinha, mesmo quem estudava em escola pública, você não tinha essas políticas ainda. Então o livro, como é que você estudava numa escola que você não tinha acesso aos materiais? Ainda mais se você fosse para uma escola particular, e piorava mais ainda, porque você não tinha acesso. Então você tinha que correr atrás de livros onde você pudesse estudar. Não tinha internet, né, gente? A gente não tinha nada disso. Então era sempre você correr atrás de alguma coisa que você estava sempre... a gente que era aluno pobre em escola particular estava sempre tendo que correr muito mais atrás para poder se
ser visto ali dentro daquele sistema. Então, eu acho que essas políticas hoje são muito importantes. Ainda não estamos no ideal, sabe? Mas eu acho que fez com que muita gente que talvez abandonou a escola na minha época, eu tive muitos amigos assim, hoje não tivesse abandonado. Porque a gente já tem algumas políticas que garantem isso, a permanência. Não é o ideal ainda, mas na minha época foi muito mais difícil. Então, eu fiquei até o primeiro ano do ensino médio nessa escola particular. E depois, a minha mãe queria que eu fizesse o curso de formação geral. Mas eu optei, eu lembro que eu fiz uma prova, eu passei, eu consegui uma bolsa para ir para a escola privada, uma escola muito boa. E na hora de fazer a matrícula, a mamãe perguntou, mas é isso mesmo que você quer? Eu falei, não, mãe, eu quero ser professora. Eu joguei tudo pro alto e fui fazer o curso normal no IEPIC. Aí entrei no segundo ano e ali eu comecei a minha trajetória de formação docente. É verdade, aí o Benilson já entra na parte da história. Bom, aí no IEPIC eu cheguei do segundo ano do ensino médio e comecei logo a fazer os estágios. Os estágios eram de 2 meses, 3 meses, você ficava acompanhando uma mesma turminha de ensino fundamental. Turmas grandes, e eu lembro que as professoras regentes faziam assim, olha, hoje você vai assumir a turma, porque eu vou precisar ir ao banco. 3 horas. Aí eu olhava para o relógio 5, meu Deus, o que eu vou fazer com essas crianças? Eu tinha 16 anos, né? E a gente dava um jeito, a gente começou a inventar um monte de coisa, e ali eu fui me descobrindo assim, a habilidade que eu tinha para lidar com as crianças, mais ainda. E de inventar atividades mesmo, porque quando você se vê nessa condição, né, a professora foi embora, agora você assumiu a turma de verdade, tem 30 crianças olhando para você, turmas cheias de 30 a 35 crianças. E ali algumas colegas diziam assim, poxa, não é nada disso que eu quero, eu vou embora daqui, eu não quero curso normal, eu não me vejo dando aula, e eu não consegui entender, eu falei, nossa, mas como? Isso aqui é muito bom, a gente tem que continuar. E elas, não, e algumas desistiram, outras se formaram, não exerceram a profissão. E eu lá com as crianças, fazendo estágios, às vezes mais do que deveria, pedia para continuar com a turma e tal. E aí eu fiquei dois anos, naquela época o curso normal era até o 3º ano, porque o curso normal já teve até o 4º ano. Você fazia um adicional para trabalhar com a educação infantil, mas eu fiz só até o 3º. E lá eu tive assim, a convivência com excelentes professores, que começaram a me mostrar a escola de uma outra maneira, porque começaram a construir junto com a gente um pensamento que é um pensamento crítico, que na escola privada eu não tive contato com essas leituras, com essas vivências. Então eu comecei ali na escola, lá no IEPIC, a ter contato com essa parte, né, que envolve muitas questões políticas, de grêmio, de passeatas. Eu lembro que na privatização... Ai, gente, estou ficando velha mesmo. Na privatização da Vale do Rio Doce, olha só, eu nem sabia o que era Vale do Rio Doce, porque a gente não tinha muitas informações. Mas foi o pessoal do Grêmio, do movimento estudantil lá na escola, e começou a explicar pra gente que era importante a gente ir na passeata, na manifestação no centro do Rio. E eu falei assim, gente, como é que eu vou? Porque não existia Rio Card, não tinha essa... Então eu falei assim, eu tô sem dinheiro, mas a gente foi. Entramos na barca e a volta agora. Só que a minha mãe trabalhava, antes da gente chegar lá, num prédio, minha mãe é empregada doméstica, e trabalhava lá num prédio próximo ao IEPIC. E quando passou aquela passeata de alunos, ela olhou da janela e me viu, entrou em desespero. Né? Não tinha celular, não tinha WhatsApp, não tinha como mandar nada, só me viu ali. E minha mãe tinha muito medo de eu me envolver com essas questões políticas, talvez por conta dessa trajetória do meu avô, né, na época da ditadura. Então era uma coisa que era impensável. E minha mãe começou a ficar muito nervosa, querendo se comunicar comigo, e eu fui para o Rio, né? E voltei já à tarde. Claro que foi um dia, assim, para minha experiência pessoal, de estar naquela vivência de manifestação política, aquilo para mim foi um marco. Mas quando eu voltei para casa, a situação já estava bem grave, porque minha mãe já estava me esperando já aos prontos, achando que tivesse acontecido alguma coisa comigo. E eu cheguei e falei, mãe... Aí minha mãe só olhava para o meu pai assim, tipo, o que essa menina, o que está acontecendo com ela, sabe? Mas eu acho que
hoje, né, rememorando as experiências que eu tive no IEPIC, foi assim, fundamental para mim ter a consciência política, ser quem eu sou hoje. Se eu não tivesse tido contato com aqueles professores e com aquela forma de ensinar, principalmente professores da área de humanas, que eu sempre fui muito melhor na área de humanas, eu não tivesse me tornado professora, porque assim, eu não fui primeiro professora de história. A minha primeira graduação foi pedagogia. E como eu falei para vocês, eu não lembro de como que apareceu a questão da faculdade, porque na minha família mesmo não havia essa expectativa. Para o meu pai, se eu me formasse no curso normal, sendo professora, já estava ótimo, porque ele teria uma filha professora. Então, para ele, aquilo já era muito importante, aquela formação que eu estava tendo ali, né, de significado para ele. E ele falava para as pessoas, olha, tá vendo minha filha? Ela vai ser professora, minha filha é professora. Então, isso foi sempre valorizado por eles. E eu achava que isso era muito bonito. A gente tinha essa coisa assim na família. Na parte do meu pai, as minhas 3 tias se formaram professores, só uma exerceu. Porque também era muito comum, na época delas, as meninas fazerem um curso normal. Isso aí depois na história da educação a gente vai entender o porquê disso. Mas era muito comum, mas elas não exerceram. Mas só uma tia. Mas assim, na parte da minha mãe a gente não tinha muito contato com essa parte acadêmica, né? Elas fizeram um curso normal, elas nem foram para a universidade, porque para você ser professor, bastava você ter o curso normal, aquilo já era o top assim, da docência, né? Então, só que aí era o 2º ano do ensino médio, do Exame Nacional de Ensino Médio, do Enem. E aí eu lembro que o secretário da escola falou, vocês vão se inscrever para o Enem? O que é Enem? Aí me explicaram, eu fiz a inscrição, mas o Enem naquela época ele não valia como acesso ao curso superior, era só o exame de avaliação do ensino médio. E aí eu descobri também que teria o vestibular para a UF. E eu sabia que eu não tinha uma formação para entrar, porque no IEPIC a gente não tinha as matérias de física, biologia, matemática, era tudo voltado para a docência mesmo. Então eu tinha didática, sociologia, mas não tive as matérias mais da área de exatas. E eu fui fazer um curso pré-vestibular comunitário, que era o Corujão, ali no Salesiano. Eles visitaram a escola. Isso é muito importante, assim, eu estou frisando essa coisa da escola pública, para a gente ver como, para a gente que está na escola pública hoje, como essas políticas, esses programas são importantes para a gente que está lá, esteve lá, né, e continuam sendo. Então, eles disseram, olha, se vocês quiserem, a gente está aqui para oferecer um curso pré-vestibular para vocês, para entrar na faculdade e tal, vai ser importante. Então, eu fazia o curso normal de manhã, os estágios à tarde, e à noite eu ia para esse pré-vestibular. E quando eu cheguei lá, a maioria dizia assim, nossa, você quer fazer pedagogia? Muda um pouquinho de área, você gosta de trabalhar com humanas, vai fazer serviço social, alguma coisa assim, mas pedagogia? Eu falei assim, não, eu vou fazer pedagogia porque é o que eu quero ser professora. Então, da minha turma, uma turma imensa do pré-vestibular, acho que eram 70, eu acho que só eu fiz a opção por pedagogia. E vim fazer o vestibular, muito com receio, né? Sem acreditar na possibilidade que eu fosse conseguir entrar para a UF, mas eu fiz. E aí eu entrei no curso de pedagogia e foi assim, para minha família foi algo, não vou dizer surpreendente, porque os meus pais sempre acreditaram muito em mim, no meu potencial, mas assim, eu entrar na universidade vindo de onde eu vim, foi uma coisa totalmente, para eles, muito significativa para os meus pais. Eu lembro dos meus pais assim falando para todo mundo que eles pudessem que eu tinha entrado na faculdade. Olha, minha filha agora está na faculdade. Era uma coisa assim, como se eles tivessem ganho o maior presente da vida deles. E eu fui bem colocada assim na UF, né? Eu fiquei bem assim, nossa, como que eu entrei? Foi um momento assim muito especial para mim. É só no contexto da entrevista pública, e a gente tem um horário assim, eu vou pedir para você, com a sua habilidade de professora também com o público, a gente precisa um pouco, a gente entrar nessa questão
entrada efetivamente na universidade, para você falar da sua experiência como professor do IPBISP. Nós temos os 20 minutos para você fazer suas escolhas narrativas nesses 20 minutos. Então, dentro da universidade, eu fiz o curso de pedagogia e já comecei a trabalhar também na área de educação como professora. E já tinha um curso normal, então já pude. Depois eu fiz um concurso público para o magistério da rede estadual. Foi o último concurso público que teve para primeiro segmento do fundamental, porque depois disso não teve mais, por conta dessas políticas públicas, né? E aí eu fiz esse concurso e fui trabalhar no IEPIC, agora como professora regente, voltando para a escola, não mais na condição de aluna ou estagiária, mas na condição de professora, né? E ali no IEPIC, eu comecei